Olá, bem-vindos para mais um episódio do BioLabcast. Eu sou Dayana Garbim, sou apresentadora dessa temporada do BioLabcast. É uma alegria ter vocês conosco, porque hoje nós preparamos um tema muito especial. Você sabe que a cada episódio a gente recebe convidados para falar sobre temas relevantes para a sua saúde e para a saúde da sua família. Você pode acompanhar o BioLabcast por todas as plataformas de áudio e também aqui pelo YouTube. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre como a gente pode envelhecer com autonomia, com saúde física e emocional e com alegria, com o prazer de viver. A gente vai falar sobre liberdade no envelhecimento, a liberdade física e a liberdade emocional. Para isso, eu estou recebendo dois convidados, dois especialistas muito importantes dessa área, mas antes de apresentá-los, eu vou fazer uma audiodescrição aqui do estúdio para que mais pessoas possam nos acompanhar. Nós estamos num estúdio de podcast grande, com uma mesa de madeira grande, 3 cadeiras, 3 microfones, uma televisão grande com o logotipo do BioLabcast, da BioLab, nas cores branco, verde e azul. Eu, Dayana, sou uma mulher de cabelo loiro, pele clara, olhos claros. Hoje eu estou vestindo um terno cinza escuro com uma blusa branca. Doutores, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Vou apresentar agora os nossos convidados. A doutora Fânia Cristina dos Santos, médica geriatra. Doutora Fânia, que alegria ter você aqui conosco. Prazer enorme meu de estar aqui com vocês hoje. Doutora Fânia, eu vou pedir para você fazer a sua audiodescrição. Sim, eu sou morena, mas tenho cabelos loiros, olhos escuros e hoje eu estou vestindo um blazer azul e uma blusa preta e calça preta. A doutora Fânia, que é professora doutora da disciplina de geriatria e gerontologia da Unifesp, ela também é chefe do serviço de dor e doenças osteoarticulares dessa disciplina da Unifesp e também membro da comissão de especialidades em geriatria da Abraço. E nós também estamos recebendo hoje o Dr. Roberto de Schinger Miranda, Dr. Roberto que é médico cardiologista e geriatra, doutor pela Universidade Federal, a Unifesp. Dr. Roberto, que alegria ter você aqui conosco. O prazer é todo meu. Estou muito contente de poder trazer aqui para o seu público algumas informações muito relevantes sobre o envelhecimento. Perfeito. Doutor Roberto, antes da gente começar, só vou pedir para você fazer sua audiodescrição. Pois não. Eu tenho cabelo castanho, pele clara, uso uma barba curta. A barba já está mais grisalha do que o cabelo, né? E os olhos são claros. Não tão claros quanto o da Dayana, mas são claros também. Estou de terno de paletó azul e camisa branca. Perfeito. A gente sempre gosta de fazer a nossa audiodescrição para que todo mundo possa nos acompanhar. Muito bem, vamos entrar no nosso assunto de hoje. Vocês são dois grandes especialistas no envelhecimento, nas questões da geriatria. E eu gostaria que a gente começasse, doutores, falando sobre um panorama que eu acho que é muito importante da gente trazer aqui para contextualizar toda a nossa conversa. Como é que vocês entendem o panorama do envelhecimento no Brasil? Como é que os brasileiros estão envelhecendo, doutora Fânia? Olha, infelizmente, a gente vê que ainda falta muito, né? As pessoas precisam se prepararem melhor para envelhecer. Elas precisam ter atividades que a tornem independente, mais independente e independente para o envelhecimento e também que elas permaneçam gozando de autonomia, né? A gente sabe que falar dessa temática na geriatria é o carro-chefe da geriatria, que a gente quer falar que as pessoas, para terem um envelhecimento bem-sucedido, elas precisam gozarem de boa capacidade funcional, que significaria ela ter uma independência no dia a dia, nas atividades do dia a dia, e gozarem de autonomia, a capacidade de decidir sobre o que elas querem fazer, do que elas não querem fazer. Doutor Roberto, qual é a sua opinião? A gente, complementando, né, o que a Fânia chamou bem a atenção, pensando um pouco em termos de saúde pública, a gente está com uma taxa de crescimento da população idosa que cresce numa progressão quase que exponencial. Comparando com países desenvolvidos, nós estamos crescendo muito mais rapidamente o número de indivíduos idosos, num país que não conseguiu o desenvolvimento ainda social adequado. Então, do ponto de vista de saúde pública, realmente a gente tem e provavelmente terá muitas deficiências na assistência a essa população idosa.
E essas pessoas que hoje já passaram dos 80 anos de idade, elas não tiveram a chance de se preparar adequadamente, porque as pessoas não viviam tanto. Então, hoje existe um certo dilema das dificuldades por perda de capacidade ou perda de independência, porque a pessoa não se preparou para isso com o tempo, na medida que, naquela época, há 60, 80 anos atrás, não se havia tantos idosos como tem hoje. Sim. Doutora Fânia, o que a gente entende por liberdade na velhice, né? Eu gostei do termo que a senhora trouxe, que é o envelhecimento bem-sucedido. O que é um envelhecimento bem-sucedido? Bom, para a pessoa hoje falar que está envelhecendo bem ou de cursar com envelhecimento bem-sucedido, ela precisa estar apta em alguns domínios ou algumas situações, que nós chamamos de domínios físico, que nós vamos poder estar conversando hoje, falar do que a gente pode fazer até para melhorar o físico. Uhum. Nós precisamos falar hoje de conhecimento. As pessoas precisam preparar-se para o envelhecimento com aprendizado. É uma das melhores coisas hoje para as pessoas manterem uma autonomia, elas aprenderem algo. O algo que lhe cause prazer, aí você uniria o útil ao agradável. É importância o social, as pessoas precisam se relacionar, porque o social hoje, ele melhora tanto a questão cognitiva, como a questão, quando a gente fala de cognição, a gente está falando de função cerebral superior, né? E melhorar o emocional, inclusive o físico, porque você saindo de casa, você vai estar se movimentando, isso é importante. E também precisamos ter segurança, pensar no envelhecimento de uma casa, você pensar numa aposentadoria, que você vai pensar em ter a sua reserva financeira para a compra de medicamentos ou de comprar os seus suplementos. Então, é importante essa questão de segurança para o envelhecimento. Então, hoje, a gente busca em cada um desses domínios aprimoramentos. Interessante. Essa é a questão mais importante para se envelhecer bem. A segurança era um ponto que a gente pouco escuta falar, né, doutora Fânia? Mas, realmente, se você não se preparar financeiramente, né? Como você vai manter os tratamentos que você precisa. E a casa, né? Você pensar em uma barra no banheiro, um banquinho para tomar banho, o espaço para passar uma cadeira de rodas, são coisas que quando a gente está na juventude a gente não pensa. Nunca pensa. Doutor Roberto, qual que é a sua opinião, assim, quando a gente fala em liberdade no envelhecimento? Como é que o senhor entende isso? Eu acho que esses pilares que a Fânia chamou a atenção são fundamentais e a gente precisa, ao longo da vida, de toda a vida, ter um investimento nessa direção. Então, é fundamental a gente conseguir visualizar esse futuro longínquo para muitas pessoas, quanto mais jovem, mas que faz muita diferença o que eu fizer hoje. Você comentou das finanças, a gente pode fazer um paralelo entre a vida financeira e a saúde, como se fosse um capital de saúde. Então, quanto melhor for a sua reserva orgânica, pensando apenas reserva de saúde, reserva dos seus órgãos todos. Todos os nossos órgãos envelhecem. Então, a gente tem, posso comentar um pouquinho sobre isso claro. Agora, se você permitir? A gente tem, da infância para adulto jovem, um crescimento muito importante em praticamente todas as funções de todos os órgãos. A gente atinge um apogeu em torno dos 20 a 30 anos, para a maioria dos órgãos. Estou falando de pulmão, tubo digestivo, estou falando de coração, estou falando de capacidade física. Se a gente olhar os atletas de ponta, estão em que faixa etária? Estão nessa faixa etária. Depois disso, há uma tendência natural à diminuição da capacidade de cada um desses órgãos. Então, falando novamente no atleta, ele diminuindo a capacidade máxima, ele se aposenta 38, 40, 35, porque ele já não tem mais a capacidade máxima que ele tinha, mas ele está apto para tudo da vida, só não está mais apto para exercer o máximo. Aquele alto rendimento. Isso, o alto rendimento. Então, esse vai caindo e muitas pessoas não percebem. Isso vai acontecendo em torno dos 30 anos em diante, para a maioria dos órgãos, mas a pessoa não se percebe. E ela só vai notar no dia que não consegue mais fazer algo. Mas aquela armadilha começou a ser montada muitas décadas antes. Então, o senhor está trazendo aqui que a gente começa, e falando agora em
no envelhecimento, no processo de envelhecimento mesmo, o nosso corpo começa a envelhecer, então, a partir dos 30? Isso, entre 25 e 30, a maioria dos órgãos começa a envelhecer. A gente começa a diminuir a capacidade, a nossa reserva e a capacidade máxima. Duas coisas importantes aqui. Quanto maior o pico de função que a gente adquirir e quanto melhor a gente preservar, mais tempo vai levar para ter alguma incapacidade lá na frente. Se, ao contrário, a gente atingir um pico pequeno, a gente vai ter uma reserva pequena. Conforme houver uma piora lenta e gradativa ao longo dos anos, eu atinjo um limiar de perda de capacidade mais precocemente. Então, eu tenho duas coisas. Melhorar o pico no adulto jovem e retardar, lentificar os possíveis declínios que eu vou ter ao longo das décadas. É por isso, né, doutora Fânia, que a gente fala que se preparar para o envelhecimento começa na juventude, né? Sim, quanto maior a poupança, né? Quando você fizer uma poupança de saúde física, você fizer uma poupança, hoje a gente fala muito disso em osteomuscular, né? Sim. A questão do aparelho músculo-esquelético, ele é muito importante para o envelhecimento e ele é muito importante para se ter uma independência. Você ir e vir hoje para os lugares, você precisa ter um bom suporte músculo-esquelético, você precisa de força, você precisa de equilíbrio, né, para se locomover. E aí essa questão acaba sendo importante. Porque a gente pensa, mas eu não quero correr uma maratona com 60 anos. Não é disso que a gente está falando. É conseguir sentar e levantar de uma cadeira sozinho. Esse exemplo que você deu é ótimo, porque a pessoa usa, quando jovem, vamos dizer, 50% da capacidade do músculo da perna para se levantar sem apoiar a mão. Aí, ao longo do tempo, esses 50 vira 60, 70, 80, 90. Quando chegar em 100% ou 101 e ele não conseguir mais levantar, ele vai achar que naquele dia ficou velho. Não, ele está envelhecendo ao longo das décadas, não fez o seu adequado dever de casa para preservar a independência. E é interessante porque, assim, se você pensar em povos longevos, né, como os japoneses, que eles já investem nessa questão do envelhecimento bem-sucedido e essa questão músculo-esquelética, eles levam muito a sério, eles já começam esse treinamento com 20 anos nos estágios de beisebol lá, quando eles dão um alarme no meio dos jogos, era para todo mundo que está no estádio levantar com uma perna só. Aqui no Brasil, a gente fala muito dos pacientes idosos levantar-se da cadeira 5 vezes. Isso é até um teste que a gente fala, senta e levanta 5 vezes. É um teste que a gente faz para falar dessa performance do paciente ou da força muscular. E lá, desses povos mais longevos, eles já não estão falando nem disso, de sentar e levantar com 2 pernas. Eles estão falando de investir em levantar-se com uma perna só, agora desde mais novo. Eu não sei se eu consigo, não. Sim, então é muito interessante. Quando acabar aqui a gente tenta. Vamos ter... melhor não. E eles fazem isso, eu acho muito interessante, porque eles investem, e tem uma terminologia que eles usam lá, que a gente acabou trazendo aqui para o Brasil, que é de síndrome locomotora, que é a incapacidade de locomoção por questões de órgãos locomotores, ou seja, por questões de fraqueza muscular, por questões articulares, por questão de dor. Dor, ele interfere muito na questão de funcionalidade dos pacientes. Então, eu, como especialista em dor que sou, vejo muito no meu dia a dia os pacientes idosos ou não idosos, os pacientes que estão envelhecendo, ainda estou começando a questão do envelhecimento, se queixando de dores que acabam limitando muito até o social do paciente, que dirá a questão musculoesquelética, o ir e vir dele. Então, a questão de dor crônica hoje, que é muito subestimada no envelhecimento. Os pacientes acham que é um grande mito que dor é algo do envelhecimento normal. Não é. Nossa, que importante a senhora trazer isso. Dor não é algo do envelhecimento normal.
Não é questão da senescência. Dor é algo que precisa ser comunicado para os profissionais de saúde. Precisa ser visto. Por quê? Porque você precisa fazer diagnósticos e você tem como estar melhorando a qualidade de vida, mesmo com o paciente tendo alterações estruturais, por exemplo, uma coluna já com bastante deformidades. Mesmo assim, é possível não ter o sofrimento da dor, que diminui a qualidade de vida e leva a um envelhecimento não bem sucedido. Então, a gente precisa estar atenta para esses aspectos no envelhecimento. Esse indivíduo com dor, por exemplo, ou qualquer outro sintoma, pode se se autolimitando para as atividades, e aí entra num outro lado ruim, um sedentarismo progressivo e isolamento social. Então, às vezes, um sintoma que parece para a própria pessoa, tá? Como uma coisa assim bem tolerável, ela vai naturalmente criando um auto-impedimento para várias coisas, e aí uma coisa leva a outra. Vocês estão falando, eu estou vendo meu pai. Meu pai não quer vir, minha família é do interior do Rio Grande do Sul, e ele não quer vir para o aniversário de 5 anos da minha filha esse ano, porque ele sente muita dor para caminhar. Tá aí, pois tudo é, isso que a senhora falou. O que nós vemos. As pessoas se limitam muito hoje por questões de dor. Elas precisam procurar os profissionais de saúde porque tem o que ser feito. Então não é uma coisa. Tratamento, vamos fazer. Eu falo, precisa fazer musculação, as pernas dele alongamentos, conseguir. Então, as pessoas precisam estar muito avisadas sobre isso, porque isso é um grande impedimento para o bem-estar, para a qualidade de vida no envelhecimento. Para a liberdade que nós estamos falando aqui, de ir e vir, essa liberdade, há necessidade das pessoas terem esse investimento. Não é deixar o envelhecimento ir per se. Isso não pode ser feito. A gente pode intervir, né? E assim, lembrar que qualquer outro sintoma pode fazer isso. Seja uma falta de ar para quem tem uma doença pulmonar, para quem tem um problema cardíaco. Seja o que for, qualquer sintoma deve ser comunicado para o profissional, para o médico, para que se faça a abordagem adequada. E os senhores acreditam que a pessoa mais velha, ela realmente acha que é porque eu tô ficando velho, é assim mesmo. E é essa mentalidade que a gente precisa mudar. Essa questão que nós estamos falando é muito importante, porque os idosos realmente acham isso. Que, olha, eu ouço direto no meu consultório, olha, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, me deixa quieto. Aonde está escrito isto, que você, com o envelhecimento, você tem que parar de fazer as coisas? Quando se é criança, você não insiste com as crianças, não, você precisa ir para a escola, você precisa aprender. Para o idoso, a mesma coisa. Não está escrito em lugar nenhum que você tem que parar, você já fez tudo que tinha para fazer. Você tem que continuar a sua caminhada. Tanto continuar a caminhada, como caminhar bem. Ou seja, tem que se fazer por onde? Tem que se exercitar, tem que se relacionar. Isto é uma missão. Eu encaro o envelhecimento hoje como uma questão de missão. Você tem que pegar essa missão e você tem que seguir no seu dia a dia. É muito comum para diferentes sintomas, por exemplo, às vezes o familiar informa. Minha mãe não está dormindo, o cônjuge informa. Não, mas isso aí o próprio paciente às vezes fala, não, mas isso é normal. Então, assim, considera como normal. Então, isso é uma coisa para ser discutida. É aceitável, ou mesmo que não seja normal, às vezes o paciente não quer endereçar aquele problema nesse momento. Ok, mas é importante que se tome conhecimento para, se for com alternativas viáveis, para o que o paciente aceita fazer, ótimo, vamos colocar em prática, né? Sim. Eu quero entrar agora mais profundamente na questão da saúde física como um pilar de independência. A gente já está falando sobre isso aqui, doutora Fânia, mas eu quero trazer, que a senhora explique para a gente em detalhes, por que a saúde do nosso corpo, a força, como você estava explicando, muscular, ela é a chave para a liberdade no envelhecimento. Sim. Porque você precisa, para o seu dia a dia, para a sua movimentação, você precisa de músculos saudáveis. Você precisa dessa potência. Se você estar fraco, uma massa muscular reduzida e uma força muscular reduzida, você vai ter dificuldade para o simples, para o caminhar.
por ir e vir na sua cozinha, ou no seu quarto, ou mesmo nas atividades básicas da vida diária que a gente fala, a questão de se alimentar, a questão de se vestir, a questão de se locomover até o toalete, né? Então, são questões que as pessoas encaram como sendo uma questão simples. Não é tão simples assim para algumas pessoas. Algumas pessoas no envelhecimento, elas têm limitações mesmo dessas atividades que a gente julga atividades básicas da vida diária, tá? Então, a gente precisa de força. Então, como é que você vai ter força se você não tem um treinamento para isso? Porque a gente sabe que músculos em repouso são músculos fracos. Então, você precisa se movimentar, você precisa se exercitar. Existem essas orientações que você tem o mínimo que você vai fazer de atividade, né, doutor Roberto? Na semana, a Organização Mundial de Saúde fala em 150 minutos de atividades aeróbica numa semana. Isso seria o equivalente a você fazer uma caminhada de 30 minutos de segunda a sexta-feira. Então, isso nós estamos falando do mínimo. Esse é o mínimo. Ou de passos, né? 6.000 passos por dia hoje como sendo o mínimo para você conseguir ficar com uma certa prevenção para o seu envelhecimento. Você não ficar tão limitado no seu dia a dia para as atividades básicas da vida, como eu falei, questões simples da vida, como as questões mais complexas de pegar um ônibus, sair de casa, ir até uma farmácia, ir até o mercado, carregar fazer uma feira. Sim. Você precisa de força para isso tudo. A gente só percebe isso o dia que perde a força. Sim. Né? Doutor Roberto, como que a gente começa a perder a massa muscular? O senhor já explicou que a partir dos 25, 30, tudo começa a envelhecer. Mas em que momento a massa muscular da gente realmente começa a querer ir embora? Não existe um ponto exato por idade. Pode haver esse ponto em relação a quem se exercitava muito e ou teve alguma doença, alguma complicação, e por isso teve uma mudança mais abrupta. Mas em condições fisiológicas, isso começa a acontecer de uma forma sutil, que as pessoas também não percebem, e essa deterioração, essa piora, essa diminuição da potência, ela vai acontecendo gradativamente ao longo da vida. E essa, como a gente brincou, né, essa armadilha, a pessoa nota quando não consegue mais fazer algo. Mas para ganhar, além do exercício aeróbico, para a gente preservar as funções, tanto de equilíbrio como de realizar as diversas tarefas, prevenção de queda, por exemplo, que é um outro capítulo importante no idoso, precisa de exercício resistido, tipo musculação, exercícios com elástico. O Pilates pode ter versões mais potentes, também é um tipo de exercício resistido. Dá para fazer resistido dentro da água, para quem for o caso. Então, o exercício resistido somado a esses aeróbicos, como caminhada, bicicleta, natação, ele é muito importante. Tem também a questão da perda óssea, né? Sim, essa questão do exercício resistido, como o Dr. Roberto falou, é muito importante para prevenir a perda óssea, porque a gente sabe que as pessoas que têm os ossos frágeis, eles tiverem uma queda, eles têm chance de fraturar. E uma fratura, por exemplo, de fêmur, num paciente idoso, pode alterar todo o envelhecimento dele, que ele estava vindo bem, ele estava naquele envelhecimento bem sucedido, ao ponto que, com aquela fratura do fêmur, ele muda totalmente o envelhecimento dele. A chance que ele tem de voltar ao que ele era antes é menos de 50%. Nossa. A chance de mortalidade, principalmente de um homem, né? Que a gente sabe que nós falamos hoje da feminilização do envelhecimento, né? As mulheres vivem mais do que os homens. E os homens acabam tendo uma mortalidade maior, inclusive nisso, quando vão para uma cirurgia do fêmur, quando caem, quebram o fêmur. Então, a chance de mortalidade de 30%. Isso é muito alto. Isso é muito alto para o envelhecimento, para um envelhecimento saudável. Então, há necessidade de se prevenir. Prevenir, como o Dr. Roberto falou, dos exercícios resistidos. A questão muito importante, a gente tem que falar da alimentação. As pessoas precisam ter uma melhor alimentação hoje. Alimentação rica, aproveitando, falando dos ossos, né? Uma alimentação rica em cálcio. Hoje as pessoas estão deixando muito a alimentação rica em cálcio por alguns
problemas, ou por questão até do modismos leite. alimentares. Sim, vezes, sim. né? Mas nós temos atuado muito falando contra isso, que o leite não é um inimigo do envelhecimento. Pelo contrário, ele é um grande amigo. Sim, a gente precisa de cálcio para construir os nossos ossos, né? A gente vai entrar em detalhes ainda na questão da alimentação e da necessidade de suplementação. Eu só tenho mais algumas perguntas a respeito da questão do exercício. O exercício regular, então, como vocês estão trazendo, ele pode retardar e até reverter alguns processos, tipo, a pessoa que já está muito fraquinha, falando de musculatura, se ela começar com 50, 60, 70 anos a fazer uma atividade, ela consegue recuperar a força? Sim, consegue. Quando a gente fala do envelhecimento, ao longo da vida, a gente quer atenuar, diminuir a velocidade com a qual a gente perde massa óssea, massa muscular, função cardiopulmonar, etc. Porém, se a gente pega um indivíduo que está fragilizando, um indivíduo que está com uma força muscular diminuída, o exercício para ele, exercício programado e adequado para as condições dele, sim, proporciona um grande ganho em termos de força muscular. Então a gente consegue, não é que a gente vai reverter o relógio, mas a gente vai reverter alterações do relógio biológico que a gente deixou comprometer demais. E aí a gente consegue sim reverter e não só pode como deve. A gente, com a idade, há uma tendência natural ao sedentarismo. E o exercício, ao contrário, deve ser considerado como remédio. Então, nem para todo mundo o exercício é algo agradável, mas ele deve entender o exercício como algo fundamental, como um remédio, para alguns mais amargo do que para outros, mas que ele deve usar, deve consumir esse remédio. Sim, teve uma vez que é tratamento, né? É prevenção, é tratamento. Teve uma vez que nunca é tarde para começar. Eu falo sempre isso para os pacientes, mesmo os pacientes longevos, que são aqueles acima de 80 anos aqui no nosso meio, nunca é tarde para começar a se movimentar. Há sempre ganho. As pessoas precisam ter em mente isso, que existem ganhos, vale a pena. Tem uma complementação dessa frase, que nunca é tarde para começar, mas quanto antes melhor. Então, o fato de não ter feito não quer dizer que não possa fazer começar depois, mas quanto antes a gente começar, então é agora, né? Vamos em frente. Agora, tem uma questão que vocês acreditam que existem barreiras emocionais e até culturais para o idoso fazer exercício? Porque eu escuto às vezes, mas agora o meu corpo está frágil, eu preciso descansar, eu preciso de repouso. É uma barreira até cultural, né? O corpo pede. O sofá é mais convidativo do que a esteira. E a cama mais convidativa do que o sofá. Apesar dessa tendência natural, a gente deve lutar contra ela. É um vício que a gente vai desenvolvendo e piorando ao longo do tempo, mas a gente deve combatê-lo. E a gente ouve, por exemplo, eu trabalho muito com os pacientes que têm artrose do joelho. Isso é uma frequência muito aumentada com o envelhecimento. E é muito importante, o joelho é importante para o equilíbrio, para a movimentação dos membros inferiores. E os pacientes com dor, eles não querem fazer. Muitas vezes, até por lerem notícias inverídicas de que o exercício pode aumentar a dor, ou seja, se ele se movimentar muito, o joelho dele vai doer. Pelo contrário, a gente sabe que as orientações hoje para tratamento das artroses dos membros inferiores são exercícios, e não são nem de intensidades leves. Hoje nós falamos de intensidades leve a moderada, porque quanto maior a movimentação, quanto maior o exercício para o membro, mais lubrificação você vai ter daquela cartilagem, menos você vai cortar o ciclo vicioso. Quanto mais parado, mais músculo atrofiado. Quanto mais músculo atrofiado, o joelho fica mais instável. Quanto mais instável, mais dor, levando a um ciclo vicioso. Como é que você quebra esse ciclo vicioso? Com exercício. Tem dor? Pode também tomar medicação, conversando com o seu médico, né? Pedir medicações para poder fazer mais exercícios, porque isso nós temos a oferecer. E quem tem dor, só um detalhe, quem tem dor precisa de orientação. Sim. Porque não é que ele deve forçar, não é qualquer exercício. Ele, com orientação, não vai haver um agravamento do problema dele. Sim, por exemplo, os idosos perguntam muito,
né, para nós, geriatras, sobre aquela questão que é falada para as pessoas com 30, 40, 50 anos. Olha, vá na sua casa, você mora em apartamento, vá, não pegue elevador, vá andando, suba os degraus. Mas isso não é uma recomendação para o idoso com osteoartrose do joelho. Isso não é uma recomendação, porque a escada não é considerada um exercício bom para quem tem artrose no joelho. Essa orientação a gente precisa dar para o paciente. Andar sim, mas em áreas planas. Pode até ficar andando em casa, ao redor de uma mesa, ou indo para lá e para cá. Isso seria muito melhor do que estar andando, subindo e descendo uma escada. Por isso que é importante a orientação conforme a doença que a pessoa tiver, no joelho, enfim. O que eu ia falar para vocês é que eu aprendi isso na prática, porque teve um momento que eu machuquei o meu joelho e eu comecei a fazer fisioterapia. E eu cheguei no primeiro dia da fisioterapia e falei pro fisioterapeuta, não, hoje eu só quero fazer choquinho porque eu tô com muita dor. Ele olhou bem na minha cara e disse assim, o exercício cura a dor. Sim. Nunca esqueça disso. Uma grande verdade. Como que eu vou fazer exercício com essa dor? Mas é o exercício que vai te curar. Sim. Eu nunca mais esqueci disso. E agora vocês falaram exatamente isso. Sim, e quando os pacientes falam isso, o que a gente orienta também? Não quero que ele fique sofrendo fazendo exercício. Pode começar a atividade dele com uma compressa. Não, faz uma compressa gelada. O gelo tem uma ótima ação anti-inflamatória e analgésica. Você colocar 13 minutos de gelo, eu falo 13 minutos, mas entre 10 a 15 minutos de gelo, protegendo a região onde vai colocar o gelo, tem uma ótima ação analgésica. Você faz isso antes de se exercitar, por que não? Você está causando uma analgesia, ou mesmo de tomar uma medicação orientada pelo seu médico, por que não? E aí sim, o exercício é um grande remédio. Agora, doutor Roberto, vamos explicar para as pessoas quais são as atividades mais recomendadas para quem vai começar a se exercitar depois dos 40, 50, 60, porque o senhor bem disse, não é tudo para todo mundo. Então, quais são as mais recomendadas? É importante saber que todo mundo é capaz, apto a realizar alguma coisa. Essa alguma coisa vai variar. Quanto mais problemas a pessoa tiver, maior vai ser a especificidade do que ela pode fazer. Então aí, por exemplo, a Fânia deu o exemplo da artrose do joelho com escada. A gente pode ter pessoas com um problema cardíaco, por exemplo, que ela vai ter uma limitação na carga de exercício que ela pode fazer, na velocidade da esteira que ela vai colocar, na frequência do coração, na frequência máxima que ela pode atingir, de forma a ter segurança do ponto de vista cardíaco. Então isso vale para as articulações, vale para o pulmão, vale para os músculos, proporcionalizar. E isso é muito individual, porque o envelhecimento é absolutamente heterogêneo. O que quer dizer isso? Quando a gente tem um envelhecimento inicial, lá na primeira infância, é muito parecida a idade com que cada um nasce o dente, com que começa a andar, engatinhar, sustentar a cabeça, etc. Tem uma homogeneidade maior. Agora, tudo aquilo que a gente foi exposto ao longo da vida, ou das atividades que teve, tornam o indivíduo idoso muito diferente um do outro. Então, nunca a gente vai ter uma receita que valha para todo mundo, porque algo muito bom para um pode ser muito ruim para outro, e aí a adaptação vai ter que ser feita realmente de forma individual. Para quem não tem nenhum problema de saúde, fica mais fácil. Exercícios leves, como uma caminhada, por exemplo, é bem tranquilo para a imensa maioria das pessoas realizar, e vai aumentando gradativamente ou o tempo de caminhada ou a velocidade com que está andando. Então, dá para a gente fazer uma recomendação geral para que os pacientes, os indivíduos, a maioria das pessoas, pelo menos tenham alguma atividade. Perfeito. Agora, não é só começar, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é sobre manutenção, né? É preciso permanecer. O exercício físico é para a vida toda, né, doutora? Sim, perfeito. Essa questão, muitas vezes nós nos deparamos com isso, as pessoas começando a fazer o exercício, aí no menor dos problemas, não, porque eu tive um resfriado a semana passada, aí ficou uma semana sem voltar à academia, ou uma semana sem caminhar, e assim continua. E aí abandona. Não pode. Há necessidade desse comprometimento. Eu falo isso com os pacientes. Eles precisam ter um comprometimento com a saúde deles. Eles precisam negociar com eles mesmos. Olha, eu preciso estar fazendo isso porque eu daqui para frente vou depender do que eu faço hoje. Eu preciso
estar atento a isto. Então, precisa ter essa adesão. Nós falamos muito na geriatria, essa questão de adesão. Quão é importante as pessoas terem adesão a medicamentos, quando os médicos orientam os medicamentos, há necessidade de ter adesão aos medicamentos, há necessidade de ter adesão a atividades para melhorar o cérebro, né? Há necessidade de atividade, nós precisamos estimular o nosso cérebro, até pra gente, nós mantemos a nossa capacidade de decisão, que a gente falou que é autonomia, liberdade, né? E autonomia, a capacidade de decidir, a gente tem que ter uma adesão a fazer exercícios cognitivos, atividades cognitivas no dia a dia. Então, há necessidade também de uma adesão aos exercícios. Então, essa questão de adesão é muito importante para o envelhecimento. O exercício feito um pouquinho, por alguns dias, tudo é melhor do que nada. Porém, os benefícios são mínimos. Vai ter benefício nessa condição que você chamou bem a atenção. É manter. No longo prazo. É começar dia a dia. E manter. Então, começar é difícil, sair do zero é difícil, mas depois manter, especialmente em algumas adversidades, né, que a Fânia chamou a atenção, às vezes a gente esmorece um pouquinho nessa hora. Vamos em frente, bora, tem que fazer. Então, regra. Dia um recomeço, né? Coloca na agenda, coloca na agenda. É o horário de fazer tal exercício. Tem que ser igual escovar o dente, tomar banho, gente. A gente Exato. não tem que fazer todo dia, então a gente precisa, é um hábito de vida, né? Você tem que pensar, como eu me cuido com carinho, com respeito a mim mesmo, e penso no meu envelhecimento, na minha saúde. E aí a gente tem que... Tem um autor que alguns anos atrás colocou de forma muito bem humorada vários fatores importantíssimos para uma longevidade saudável. E ele, sobre essa coisa da atividade física, ele usou a seguinte expressão: faça exercício apenas nos dias que você comer. Que maravilhoso. Muito bom. Ou seja, todo dia. Muito bem, agora eu quero passar para o próximo bloco da nossa conversa. A gente falou muito da importância da saúde física, pré-independência, e agora eu quero falar sobre saúde mental. Saúde mental no envelhecimento também ela é um fundamento muito importante da liberdade, né? Como a gente está falando aqui da liberdade física, quanto o bem-estar mental, a questão da manutenção das nossas funções cognitivas, do gerenciamento das emoções. Doutora Fânia, me conta, assim, como é que a gente se prepara para uma saúde mental no nosso envelhecimento? Como é que a gente cuida disso? Perfeito. Quando a gente fala de saúde mental hoje, a gente está falando principalmente de dois grandes grupos, né? As questões cognitivas, que são funções mentais superiores, como que eu coordeno minhas ações no dia a dia, como eu memorizo algumas coisas no dia a dia, e eu também, além dessas funções mentais superiores, eu preciso ter as minhas emoções sob controle. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de depressão, né? E então a gente precisa, para a saúde mental, para o envelhecimento bem sucedido, você precisa fazer algo para deixar a saúde mental melhor ou mais estável para o envelhecimento, porque assim como o Dr. Roberto falou, o nosso corpo envelhece e o nosso cérebro também, ele diminui, né? Com o passar do tempo, diminui, o nosso cérebro diminui, nós perdemos neurônios com o passar do tempo. Então, a gente precisa estar fazendo, sempre aprendendo, por isso essa questão do aprendizado. A gente precisa recrutamento de neurônios que estão lá dormentes. Nós precisamos recrutá-los para eles nos ajudar no nosso dia a dia das tomadas de decisões. Isso vai acontecer de graça? Não. Isso vai precisar de um esforço. Você precisa de um treinamento. Esse treinamento nós chamamos de aprendizado. Aprender algo. Aprender um jogo, aprender uma nova atividade, aprender uma língua, aprender jogos, muitas coisas. Sim, muitas coisas. Qualquer atividade que envolva o motor associado, como uma língua, vai obrigar a falar, como um instrumento musical vai obrigar a praticar. Então, isso é um desafio para o cérebro. Então, podemos chamar de desafios para o cérebro. Quando a gente desafia o cérebro, não só o neurônio, mas também as conexões entre eles são extremamente importantes. E aí... Eu vejo muito idoso fazendo caça-palavras, né? É uma coisa boa? É uma coisa boa, assim como quebra-cabeça, dominó, jogar baralho. Mas não pode parar por aí.
Sim. Caça-palavra, às vezes a pessoa fez um caça-palavra, uma palavra cruzada, aquilo vira tão automático que deixou de ser um aprendizado e virou só uma manutenção. Então é fundamental que a gente tenha, de forma geral, coisas novas, novos desafios. É como se eu fosse fazer uma conta de somar muito simples ou mais complexa. Conforme eu vou aumentando a complexidade, vou tornando mais difícil, então eu estou no caça-palavra mais simples, vou para o médio, depois para o mais avançado. Sempre forçando um pouquinho, né? E variando o tipo, porque aí com isso eu vou usar partes diferentes do cérebro. Interessante. Sair do automatismo. Automatismo é algo que quando a gente é mais novo, é muito importante para você produzir. Quando você faz as coisas mais automático. Mas para o envelhecimento, essa questão do automatismo é muito ruim. Por que ela é ruim? Porque se você faz tudo da mesma forma todos os dias, você não consegue novas conexões cerebrais. Então, aquela história verdadeira, se você vai pentear o cabelo com a outra mão, você vai fazer um caminho até a sua academia, você vai mudar o trajeto que você vai fazer alguma coisa, preparar algum alimento de uma forma diferente. Isso é importante? Sim, porque isto está relacionado a aprendizado. Então, a questão hoje não é só fazer uma atividade. Eu fico fazendo palavras cruzadas todos os dias. Mas aquele nível de passava... A pessoa acha que está fazendo um tremendo... É melhor do que nada. Sim, mas precisa um pouquinho mais. Precisa fazer coisas diferentes. Então, o segredo para a questão cognitiva hoje é aprender coisas novas, que sejam coisas pequenas, mas há necessidade de aprendizado diariamente. Pode, né, Fânia, fazer um paralelo que a gente falou do exercício para o músculo. Então, o cérebro... da mente, né? Exatamente. Então, o cérebro vai funcionar da mesma forma que a gente comparou o músculo. Um músculo parado vai atrofiar e um músculo ativo vai se preservar, vai se manter. A mesma coisa para o cérebro. Ele precisa de atividade, ele precisa de ter os estímulos para poder continuar se mantendo saudável. Porque isso que a gente chama de declínio cognitivo é quando a gente vai, igual o músculo que vai ficando fraquinho, o cérebro vai perdendo função. A gente diminui a nossa capacidade máxima, mas não perde capacidade para as atividades cotidianas. Então, a gente vai diminuindo devagarzinho, que a gente só vai verificar esse declínio lento com testes específicos. Da mesma forma que eu posso fazer testes físicos, eu posso fazer testes cognitivos. E aí eu consigo observar isso. Um dado muito importante é que vários estudos mostram que a atividade física ajuda a preservar a função cerebral e também o controle das diversas doenças que a gente já fala tanto para prevenção cardiovascular, hipertensão, colesterol, diabetes, obesidade, além do próprio sedentarismo, são fatores que retardam o declínio cognitivo. Então, tem estudos muito bons comprovando isso. Então, a gente pode retardar esse declínio. É porque a relação corpo e mente, ela não é mais questionável, né? A gente sabe que as duas coisas precisam andar juntas. E eu já vi vários estudos, já falamos aqui em outros episódios também, que o exercício físico traz benefícios incríveis para a saúde mental. Já vi estudos que faz até o efeito muitas vezes. Inclusive para as emoções. A gente não pode deixar de falar, quando nós estamos falando de saúde mental, da gente falar da questão emocional. Essa questão cognitiva muito importante para te ajudar a se manter bem. Mas assim, a saúde emocional. As pessoas precisam ter algum investimento na sua saúde emocional, no controle de ansiedade. Nós temos hoje muitos idosos ansiosos. Sim, nós temos muitos idosos ansiosos. Ao contrário do que se imagina, né? A pessoa, idoso é pacato. Não, tem muita ansiedade em indivíduos. Estresse, né? Que chamam ansiedade de estresse. Tem muito em pessoas de idade mais avançada também. Sim. E é importante a gente estar detectando isso e lembrando que quando a gente está falando de atividade física, ela é importante também para a emoção. Atividade e emoção boa, você te permite a se socializar mais. E você se socializando mais, você vai ter uma saúde mental melhor. Ou seja, tá tudo linkado ali.
né? Então a gente não pode esquecer a saúde disso. social, né? A parte social, as amizades, os encontros, os relacionamentos. Muitas vezes o idoso se sente muito isolado, né? E isso prejudica a saúde, né? E muitas vezes ele se coloca nessa situação, porque ele vai se recusando, né? As pessoas chamam para uma coisa, chamam para outra, sejam amigos, conhecidos, parentes, e ela acaba tendendo ao isolamento. E tem muitos estudos muito sólidos demonstrando que esses pilares que a gente tem comentado aqui, incluindo a convivência social, relacionada não apenas com qualidade de vida, mas com a sobrevida. Tem menor risco de eventos cardiovasculares e físicos e melhor sobrevida nesses indivíduos que têm esses pilares, incluindo a convivência social. O social hoje, ele é um pilar grande do envelhecimento bem-sucedido. As pessoas precisam estar no dia a dia mais em relacionamento com seus familiares, com amigos, com igrejas, com os grupos de hobbies que as pessoas tenham em comum. As pessoas precisam estar envolvidas nisso. Isso vai ser importante, como o Dr. Roberto falou, para a saúde física, mas também para a saúde emocional, para a saúde cognitiva. Doutora, como é que a gente pode lidar? Porque o envelhecimento também traz muitos medos, muitas inseguranças, muitas frustrações também de tudo que a gente se percebe, né? Se encaminhando para uma idade avançada e, mas eu não realizei tudo aquilo que eu gostaria. Como é que o idoso faz para gerenciar, para lidar com tudo isso? Você sabe que isso é um problema no envelhecimento, né? Nós nos deparamos muito isso com os idosos, trazendo algumas frustrações de épocas mais difíceis, mas o que a gente precisa, o que a gente tenta propor para os nossos idosos? Olha, águas passadas não movem moinhos. Nós precisamos pensar no aqui, no agora. O nosso momento é agora. Nós precisamos seguir em frente, nós precisamos traçar estratégias daqui para diante. Se as coisas não foram boas no passado, mas faz parte da sua história, é o seu livro de vida. Tiveram esses capítulos, mas vamos tentar fazer uns capítulos melhores daqui para frente. Vamos tentar olhar o momento agora, sabe? Eu falo muito que na geriatria as pessoas não podem estar olhando muito para o passado e não podem estar olhando muito lá para o futuro. Porque lá no futuro você pensa muito na finitude. No passado você vem de experiências às vezes negativas. Vamos pensar agora, no aqui e agora. O que eu posso estar fazendo agora? Eu preciso ser feliz hoje. Eu preciso arrumar estratégia para estar feliz e com qualidade de vida hoje, né? Então, esses são alguns... muito dia a dia, momento a momento, período a período, né? Não adianta ficar vivendo só do passado. Quando as pessoas não conseguem realizar, quer dizer, resolver as suas frustrações do passado, é igual a gente falou de qualquer outra doença. Existe tratamento também. Tratamentos não farmacológicos. O exercício e a convivência social é muito importante para ajudar nesse sentido. São tratamentos. Mas para quem precisa, a psicoterapia, sim, independente da idade, ela pode fazer psicoterapia e medicações também podem ajudar em algumas situações. Então, a pessoa deve virar essa página dos problemas do passado. Mas quem não consegue, existe como ajudar. O geriatra precisa estar atento, doutores, a manifestações de depressão, de ansiedade no idoso, porque muitas vezes o idoso, até pela questão cultural, ele não vai procurar um médico dizendo, eu acho que eu estou com depressão, às vezes até por vergonha, né? Mas se pudesse todo mundo que está nos acompanhando reportar ao seu médico como você se sente, é muito importante, né? A pessoa precisa ter essa liberdade de falar tudo o que está sentindo. Se for o caso, peça para o familiar sair do consultório, porque às vezes a inibição vem exatamente daquele relacionamento. Mas no caso da geriatria, a gente deve fazer uma busca ativa para as alterações emocionais. Então, a gente tem sim formas de triagem, de avaliação, para tentar identificar pessoas. Porque a gente falou, a pessoa tende a ficar um pouco mais na dela, ficar um pouco mais sozinha. Será que ela está só curtindo aquele momento sozinha ou ela está deprimida e por isso está tendendo ao isolamento? E uma dica para isso, é muito importante a gente falar da questão de anedonia. Anedonia é quando o paciente perde o prazer em coisas que ele tinha prazer. Era coisas que ele fazia e estava com prazer até ontem.
até um mês atrás, e de repente perdeu esse prazer. Então, essas pequenas alterações podem nos chamar a atenção que esse paciente pode estar mais deprimido. Então, essa anamnese pode ser longa, porque a gente precisa saber quais eram os hábitos, o que fazia, como era, e como está agora, e de quanto tempo para cá, de que forma foi essa mudança. Então, isso é um processo lento, mas que a gente precisa fazer a busca. Atenção. Isso. E sabe o que eu queria saber? A questão das alterações hormonais. O envelhecimento traz uma série de mudanças hormonais. Como que isso afeta a nossa saúde? O envelhecimento, como a gente falou, ocorre no corpo todo e em paralelo. Existe um pouco de modismo em relação a essa parte de hormônios, suplementos, etc., querendo dizer que um aspecto, uma coisa é responsável pelo todo. E isso não existe. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa supervalorização das alterações hormonais. Ocorre. A mais marcante é a fase do climatério, a fase da menopausa na mulher. No homem também tem mudanças, mas são alterações, a maioria delas, gradativas e sutis, e que acompanham o envelhecimento, e a gente não pode, de cara, dizer, olha, por causa dessa alteração hormonal é que você ficou velho, e eu preciso reverter isso repondo este hormônio, como se isso fosse uma bala de prata para resolver tudo. Não é verdade. Até porque essa declínio hormonal é uma coisa da gente que nós colocamos na senescência. Senescência é o envelhecimento fisiológico, diferente da senilidade, que é o envelhecimento com patologias. Então, faz parte esse declínio. Então, não pode ter essa supervalorização hoje de que eu preciso fazer a reposição. Como se fosse uma única coisa resolver a salvação para o envelhecimento. Agora, muda tudo quando há uma deficiência nítida de um determinado hormônio. Então, vamos dar um exemplo, a testosterona no homem, não basta uma dosagem, mais de uma ocasião, associado a sintomas claros relacionados a isso. Então, aí sim, a gente não vai fazer suplementação, a gente vai repor aquilo que está deficiente. Faltando. Exatamente. Não, mas agora parece que todo mundo no mundo tem que fazer reposição de algum hormônio. Uma coisa como infelizmente, isso está acontecendo. É perigoso, né? Muito. Está associado à morte súbita, está associado à insuficiência cardíaca, hepática, lesões hepáticas, algumas vezes renais. Olha, pode trazer muita consequência inadequada e a pessoa, às vezes, ela está muito bem, mas por conta dessa moda, a pessoa se cobra ser ainda mais do que já é. A pessoa já é ativa, já faz exercício, já trabalha, cuida dos filhos e além disso, quer ser mais ainda. Não, calma, cuidado. Observe se você já não está num grau adequado e não precisa de nada mais do que isso. Eu digo que as pessoas, elas precisam se adaptar ao envelhecimento. Elas querem não envelhecer. Na verdade, isso não existe. Você precisa se adaptar ao envelhecimento. Existem os pacientes que vão precisar da reposição hormonal. O Dr. Roberto estava falando dos homens, mas a gente tem as mulheres. Agora, são todas as mulheres candidatas à reposição hormonal quando entram na menopausa? Não. Precisam ser escolhidas, ou precisam ser identificadas aquelas mulheres que teriam sim indicação para reposição hormonal. Tá? Mas precisa tudo isso com orientação. Ou seja, tudo um equilíbrio. Não pode mexer ser. com o hormônio não é uma coisa simples assim. Vai lá, passa um gelzinho, sei lá o quê, né? Existem riscos. Então, eu vejo as pessoas se arriscando demais. Sim. Eu vejo mulheres da minha idade com 40 anos já fazendo barbaridades. Sim. É muito perigoso. Que bom que a gente trouxe esse assunto. É o que estão chamando de hormônio da beleza, né? Um absurdo isso, gente. Mexer com uma coisa tão séria. Já tive paciente que, depois de implantar alguns hormônios, ficou diabética, que nunca foi. Gente. Aí, mandei tirar. Tem tipos que não dá para retirar. Esse dava e ela reverteu. Voltou ao normal. Então, assim, às vezes, para dar um reforço em algo que a pessoa não precisava, se faz exposição a riscos desnecessários. Então, se falam nesses, né, os chips da beleza, não tem. E isso daí é adaptação. A pessoa precisa se adaptar ao envelhecimento. Sim. Teve um professor, colega nosso, que provocou uma vez numa palestra, perguntou para todo mundo assim, aonde você vai estar aos tantos anos? Por exemplo, 80. Aí todo mundo, eu quero estar isso, quero estar aquilo, aquilo outro.
Aí ele falou, ninguém imaginou que vai estar numa casa de repouso, numa instituição geriátrica, né? A gente só imagina o belo, né? Claro, a gente tem que se preparar para o melhor e fazer tudo para isso, né? Sim. Porque o pior pode acontecer e Sim. menor a chance quanto melhor o preparo. Então, quanto melhor eu cuido do meu corpo, desde os 20, 30 anos, eu começo a preparar esse terreno. Claro, E vai viver melhor e chegar lá melhor. Envelhecimento, você precisa esse cuidado muito precocemente. É só poupança de saúde. Poupança de saúde se começa cedo, precocemente. Porque senão você não vai ter o que gastar quando você chegar lá. Por isso que nesse bloco eu quero falar sobre prevenção começa agora. Né? Vocês já falaram que não é tarde, que a gente pode começar a qualquer momento. Quem é mais jovem que está assistindo a gente já entendeu, né? Que também tem que começar o quanto mais cedo. Então vamos lá, pergunto para os dois, nosso bate-bola. Como prevenir com foco em independência e autonomia? Aqui a gente vai trazer agora um resuminho de tudo que a gente já conversou. Como prevenir, então, para ter autonomia e independência na velhice? Independência, movimentos, atividades. Quem fica parado não tem uma reserva para ficar independente para as atividades do dia a dia. Autonomia, você tem que estar se estimulando o tempo todo, exercícios cerebrais. Isso é para se manter bem de poder de decisão. Tudo que a gente ganhou até hoje de quantidade de vida foi baseado em melhora de tratamento de saúde, prevenção de doenças, saneamento, vacina, remédios. Hoje a mortalidade do infarto é menos de 1/3 do que era há 30 anos atrás. Então, a gente conseguiu cuidar melhor. Não existe nenhum remédio que reverta o processo natural de envelhecimento. O que a gente faz é prevenir bem e cuidar melhor da saúde. Então, façam esse cuidado, façam o seu check-up periódico, além do exercício, das atividades sociais e mentais que a gente comentou. Quais são os pilares, doutora, de prevenção que mais impactam a autonomia? Para se ter autonomia, né, a capacidade de decisão, uma das coisas mais importantes é o aprendizado, é o conhecimento. O mundo exige hoje para as pessoas ela conhecer. A gente se depara muito com os idosos que não querem, eu não quero aprender nada de computação. Mas o mundo está mostrando esse caminho. As pessoas que não aprendem isso, como que elas vão aprender a pagar conta com mais comodidade na sua casa? Né? Então, há necessidade de aprendizado. Então, eu diria que a questão de aprendizado é uma das coisas mais importantes para isso. E a pessoa precisa estar aberta a isso. Então, porque muitos falam, eu não quero saber do celular, eu não quero saber do computador. Não, pode ter mais ou menos dificuldade, mas estar aberto é fundamental para poder conseguir ter esse aprendizado, esse conhecimento novo, que vai deixar a pessoa mais independente. Eu já tive paciente, não, mas para pagar isso eu dependo da minha filha, porque é ela que usa o aplicativo. Ora, se a pessoa aprender, ela ganha essa independência, né? Sim, você vai pagar suas contas, cuidar do seu dinheirinho, tem tanta coisa, né? Sim. É necessário hoje, para o envelhecimento é necessário essa questão de conhecer. Mas muitas pessoas ainda têm muito medo da tecnologia, né? Do que é novo. E a gente precisa de uma mudança de costumes, de mentalidade, né? E passa por se desafiar também com o novo, né? Exato. Aprender uma coisa nova. A gente já falou bastante do exercício aqui, eu só quero retomar. Quando é tarde demais para começar o exercício? Ou existe tarde demais, doutor? Não, nunca é tarde para começar, como a gente comentou, quanto antes melhor, mas nunca é tarde para começar e sempre todo mundo é capaz de fazer alguma coisa, mesmo que adaptada. Por exemplo, existe até dança sentado. Então, dá para a gente fazer alguma coisa, mesmo pessoas com grande dificuldade. Doutora, existem vitaminas e suplementos que ajudam no envelhecimento? Sim, existem. Hoje a gente tem falado muito sobre isso, mas a gente pede que as pessoas tenham orientações quanto a isso. Nós precisamos, como a gente acabou de falar o tempo todo aqui, sobre um equilíbrio, né? A gente está falando disso, de um equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio disso. Então, as pessoas não vão tomar as coisas por conta, porque elas acham que tem que estar tomando um zinco ou acham que tem que estar tomando um outro mineral. Não, ela precisa ter orientação. Agora, o que nós podemos dizer na geriatria é que com o envelhecimento há necessidade de algumas suplementações, né? E
aí cabe aos profissionais de saúde, né, aos médicos, os nutricionistas, fazerem essa identificação. Muitas vezes os pacientes apresentam comumente déficit de vitamina B12, tão conhecida hoje, que é importante para a questão cognitiva. Sim, existem quadros demenciais reversíveis que poderiam ser revertidos com a complementação, a suplementação da vitamina B12. Até mesmo porque existem alguns medicamentos que se usa para diabetes, medicamentos tão comuns que podem diminuir a absorção de vitamina B12. E outra coisa, as pessoas usam tanto hoje esses bloqueadores ácidos, né, para gastrites, para esofagites, para refluxos. Esses bloqueadores que são usados com muita indiscrição. Os pacientes estão usando muito esses bloqueadores da produção ácida. Isso interfere com a absorção de alguns elementos, sim, de vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B. Vários desses nutrientes a gente consegue fazer a dosagem para identificar se existe deficiência ou não. E o trabalho em parceria com a nutricionista para ver se há carência de determinados elementos, por exemplo, muito importante no envelhecimento, para manter a força muscular, é o aporte de proteínas. Com a idade, a tendência natural é diminuir o consumo de proteínas. Mas a necessidade... Comer o biscoito, né? Tipo com algum líquido para ficar fácil de mastigar. O café, né? A verdade, nós temos observado nas pesquisas clínicas hoje que os jantares dos pacientes idosos costumam ser café com leite e biscoito. Mas cadê a proteína? Lanche, né? Eu tenho em casa que faz isso. Mas cadê a proteína necessária? Aí, assim, a quantificação da ingesta proteica é importante e suplementar para quem precisa. Sim. Quem não consegue adequar a ingesta, cálcio, proteína e os diversos elementos, a gente vai suplementar, ou porque esse indivíduo tem uma deficiência documentada em exame complementar. Porque não é comum a desnutrição profunda no idoso, né? Muito comum. Mais comum do que as pessoas imaginam. Quando você está diante de algum paciente que você, por alguns critérios, você está julgando ele como desnutrido e você fala isso para ele e fala assim, não, eu não estou desnutrido. Ótimo. Eu estou sempre assim. Mas a gente tem parâmetros. Né? Eles dizem, eu como bem, né? Come bem, toma um café com leite à noite no jantar. Cadê a proteína? É necessária para o músculo. Músculo é muito importante para o envelhecimento, como nós falamos, mas quais são os substratos para esse músculo? Além do exercício físico, nós precisamos de proteína. Então, as pessoas precisam se alimentar bem, e se por algum motivo ou por déficit desabsortivo, muitos pacientes têm questões de desnutrição por questão de disponibilidade de absorção, problemas desabsortivos. Então, e aí eles precisariam ter essa orientação de reposição. Então, alguns remédios que muitos idosos tomam de uso contínuo fazem o organismo ter dificuldade para absorver os nutrientes, é isso? Pode acontecer. Por isso que precisa repor muitas vezes. Em alguns casos a reposição é por esse motivo, em outros casos é porque a ingesta ou a absorção já é ruim por si só. E aí a gente precisa sim suplementar. Então são casos específicos, né? Novamente, não é um número que cabe para todos. Então tem que ser individual. Mas tem um conceito fundamental aqui. A pessoa pode estar até obesa e má nutrida. Então o conceito de má nutrição é um conceito muito importante, que não é só desnutrição em termos de peso. Ele pode estar obeso com pouco músculo, que é a obesidade com sarcopenia, mas também com várias deficiências nutricionais. Né? Isso é muito interessante. A gente pensa que só tem desnutrição quem está muito magro. E o senhor trouxe aqui que a gente tem uma pessoa obesa que pode estar completamente desnutrida. E o mesmo critério, a gente não falou sobre isso, mas eu acho que é importante a gente estar falando, que é o critério hoje para nós, né, geriatras, a questão de fragilidade. Fragilidade, um paciente frágil não é só aquele paciente magrinho ou que está sarcopênico. Não, é um paciente que tem reservas fisiológicas mais baixas. Se ele tiver um quadro gripal, por exemplo, ou tiver um resfriado, ele vai lidar pior. Ele é um paciente que tem maior chance de complicações, maior chance para internar, maior chance para evoluir ruim, mesmo dentro de hospital, um paciente que tem maior chance de ir para uma UTI. Então, essa questão nossa de reserva fisiológica, essa questão da fragilidade, ela pode ser muito hoje combatida com essa questão nutricional bem adaptada para aquele indivíduo e com outras questões como a atividade física, a gente tanto falou. Sim, eu fiquei com uma dúvida.
Você falou sarcopênico. O que é sarcopenia? Então, hoje nós definimos como a sarcopenia aquela questão que o paciente tem baixa força muscular e poderia vir junto com isso a baixa massa muscular. Antigamente só se falava em massa muscular. É um paciente, tipo um asiático, por exemplo, que ele tem uma baixa massa muscular, mas você pode testar alguns pacientes asiáticos e eles têm força. Então, hoje, para nós, o critério hoje da sarcopenia está muito baseado em força. O paciente precisa ter força. E para ele ter força, ele precisaria ter uma certa massa muscular e ele precisa ter treinamento. Aí a gente volta na questão de novo de exercício físico e ter o substrato para se formar bons músculos. E o senhor falou da questão do osso fraco. Aí é osteopenia? Isso, osteopenia e osteoporose. Osteopenia seria uma redução da massa óssea num nível intermediário. E a osteoporose, uma doença que, quando detectada, a transição da osteopenia para a osteoporose aumenta muito o risco de fraturas. Que é a fratura do fêmur, que vocês comentaram, que é fêmur, muito alta. bacia, coluna. Que é muito perigoso. A questão que o doutor está falando da coluna, eu quero chamar a atenção, porque as pessoas estão subestimando muito isso. Fraturas vertebrais, elas são, a maioria, assintomáticas. 60% delas são assintomáticas. Só 30% dos pacientes vão ter dor. Então, qual é um sinal que a gente reconhece? Diminuição da estatura. Os pacientes que diminuem a estatura, eles vão ficando curvados, cifóticos, né? Pode ser um sinal de que ele está tendo fraturas vertebrais múltiplas. Achatando a vértebra. Agora, nem todo mundo que tem dor tem fratura. E nem todo mundo que tem fratura tem dor. Gente, precisa mais um podcast desse inteiro, que a gente chegou no final já do nosso episódio. Ainda queria falar um monte de coisa que eu não falei. Gente, eu amei. Muito obrigada. Foi incrível. E, como eu disse, a gente precisaria de mais tempo, porque esse é um assunto muito importante para todos nós. Eu queria deixar esses minutinhos finais para vocês deixarem a sua mensagem final, alguma coisa importante que eu não tenha perguntado, Dr. Roberto. Eu acho que, assim, como um resumo aí, em uma frase, né? Além dos hábitos de vida saudáveis, com atividade física, alimentação balanceada, manutenção do peso, a gente fazer o seu check-up periódico, tratar adequadamente as doenças que por acaso estão presentes, a gente precisa estar muito atento sempre para que isso não transforme-se numa limitação futura. Então, nesse primeiro momento parece não ser nada, lá na frente vai ser alguma coisa. Então, nunca, repetindo a frase, nunca é tarde para começar qualquer hábito de vida saudável, quanto antes começar melhor, mas nunca é tarde para começar. Perfeito. Eu queria agradecer, né, o convite, estar aqui, a oportunidade de estar chamando a atenção para algo tão importante, né, que é o envelhecimento bem-sucedido. E gostaria, meu recado, essas informações que o Dr. Roberto resumiu muito bem, são muito importantes, mas a gente também ter essa questão de que você envelhecer com comodidade, aquela coisa, não, já fiz tudo que eu tinha para fazer. Isto não é bom. Isso vai causar transtorno no envelhecimento. Há necessidade de movimentação. Aliás, a vida é movimento. É um movimento o tempo todo. Então, ficar parado, isso não é bom para a sua saúde física, não é bom para a sua saúde mental, não é bom para a sua saúde social. Então, precisa se relacionar, precisa, como o Dr. Roberto falou, procurar os profissionais de saúde que podem te orientar, tirando vários mitos, como eu falei, a questão de dor no envelhecimento, essa questão, eu tô com uma artrose no meu joelho, então eu não vou andar porque eu tenho uma artrose no joelho. Não, é o contrário, você vai andar porque isso vai melhorar a sua dor da artrose do joelho. Então, faço as minhas palavras finais, essa questão, o quão é importante estar em movimento e quão é importante procurar ajuda. Se eu puder dar um último aspecto que a gente não comentou, quem fuma, pare hoje. Se você fuma, a gente não falou de fumo e álcool hoje. E evite qualquer tipo de abuso. Estamos falando do álcool, dos açúcares, dos carboidratos, qualquer tipo de abuso vai ser ruim. Então, o álcool apenas em pequena quantidade, não existe mais essa coisa de usar o álcool para prevenir infarto, não existe mais isso. E se fumar, pare hoje. E mais uma diquinha,
precisa tomar banho de sol diariamente. A vitamina D, ela é pouco adquirida no nosso corpo pela alimentação, né? A necessidade do banho de sol diário, e quando se tem alguma contraindicação para isso, algum câncer de pele ou algum problema, né, que a gente fala que tomar sol pouquinho, acho que todo mundo poderia, mas assim, às vezes os pacientes precisam de mais vitamina D, porque ele tem patologias que estão muito relacionadas a isso, então pedir a orientação em relação a essa dosagem de vitamina D, em relação a essa suplementação da vitamina D, e o banho de sol diário. Que ótimo. Doutores, muito obrigada. Doutor Roberto, muito obrigada por tanto conhecimento, por nos ensinar tanto. Doutora Folha, foi uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente em mais esse episódio. Deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida. Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta que a gente não tenha falado aqui? Deixa aqui no comentário. Tem alguma sugestão para os próximos episódios? Algum tema que você gostaria de ouvir aqui no Biolabcast? Também deixa no comentário. Você pode nos seguir nas redes sociais para acompanhar os nossos cortes e também não esquece de se inscrever no canal, porque aí você recebe um aviso sempre que tem um episódio novo. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo.